Bom dia, então, pessoal. Você estava querendo saber sobre grau de liberdade orbital, né? Aquele espaço D0, tipo, Então, o que é x com z pertence ao D0. a construção do espaço de Hilbert na mecânica quântica, em geral, está associada à representação dos operadores, certo? E os operadores são os observáveis da sua teoria, né? E eles vêm associados aos elementos da mecânica clássica. Então, quando você está na mecânica clássica, você tem, assim, são esses 6 números que você precisa, como é que se diz? Determinar para determinar unicamente o estado de uma partícula, certo? Quando você quantiza uma teoria, as coisas ficam um pouco mais complicadas, porque na verdade você descobre que o comutador de x com y é igual ao comutador de x com z, que é igual ao comutador certo? E você descobre também que o comutador de px com py é igual ao equivalente, certo? Mas você descobre que o comutador de x com px é, na verdade, IH cortado. Assim como os outros também são iguais a IH cortado, certo? O que isso está dizendo para você? Que quando você procurar uma representação para esses operadores, sabendo que eles são autoadjuntos, né? Ou seja, esses operadores aqui vão ser levados em operadores. Sabendo disso, você sabe que você tem uma escolha a fazer. Você pode, por exemplo, escolher a representação associada com x, y e z. Já que são 3 operadores que comutam, você sabe que vai ter uma base que é simultaneamente autovetor de x, de y e de z. Certo? Então essa é a construção da sua teoria. O seu espaço de Hilbert ele sai da observação da natureza. Né? Ou seja, você vê que a natureza, pelo menos classicamente, ela precisa desses 6 números para determinar unicamente o estado de uma partícula. Quando você usa as regras de quantização, você chega nesse conjunto de operadores autoadjuntos. E o homomorfismo da álgebra de Poisson desses observáveis para a álgebra dos operadores te diz que esses 3 comutam, mas esses 3 não comutam com todos os outros 3 aqui. Na verdade, você tem essa regra aqui de comutação. O que diz para você que você poderia escolher qualquer conjunto de 3 operadores que comutam para fazer a sua representação. Você poderia escolher esse cara aqui, mas você pode muito bem também escolher px chapéu, py chapéu, pz chapéu. Certo? Então, na verdade, existe um certo espaço de Hilbert que não está associado necessariamente à posição. Tem um certo espaço de Hilbert que está associado a esse conjunto de operadores. Certo? Dado um conjunto de operadores que define uma seção da sua álgebra, você pode encontrar um subconjunto máximo deles que comuta entre si e encontrar a representação para esse conjunto máximo. Isso te dá, nesse sentido, esses 6 operadores vão te dar o que eu estava chamando lá atrás, certo? Talvez a palavra orbital seja um pouco ruim, porque no contexto da... você pensar num elétron em torno do núcleo, né? Você pode pensar que você vai ter um momento angular associado à órbita, digamos, do elétron e um momento angular associado ao spin. Talvez o nome tenha vindo daí, entendeu? Na verdade, esse espaço aqui, esse espaço que está associado é sinônimo do espaço obtido a partir desses operadores aqui. Não, isso aqui não tem nada a ver com spin, nada a ver. O que nós vimos, por exemplo, que esse completo de operadores aqui, ó, no caso do átomo de hidrogênio, é muito mais conveniente a gente usar L2, LZ e H. No átomo de hidrogênio, veja, aqui eu escolhi esses 3 operadores. Ou poderia ter escolhido esses 3 operadores que estão associados, uma representação está associada à outra através de uma transformada de Fourier. Mas esses 3 operadores também são possíveis. O espaço é o mesmo, é o V0. Só que eu estou representando estados de formas diferentes. Mas o espaço é o V0, que é o espaço associado a esse conjunto. Se eu fiz uma combinação complicada desses operadores para encontrar a representação, que seria isso aqui, não interessa. O espaço é aquele. Entendeu? O que está acontecendo agora é que eu estou dizendo que existe mais um observável. Estou dizendo que além desses caras aqui,
Eu tenho um outro observável que não tem uma contraparte clássica, e eu já vou dizer mais ou menos por quê, tá certo? Que se chama S. Tá? É um operador vetorial, são 3 componentes. Eu vou dizer como é que esse cara comuta ou não comuta com aqueles observáveis todos ali, determino a álgebra e sigo em frente. Faço a mesma coisa que eu fiz antes, tá certo? Ele faz parte do VS, né? Faço Se eu pego esse cara aqui, dele eu tiro SX, SY e SZ, certo? A gente está dizendo que esses caras aqui estão associados à rotação, então eles vão estar dentro do J, mas isso é só um detalhe, e que eles comutam com esses caras todos aqui, ou seja, um grau de liberdade independente. Vou lembrar uma coisa, ele está relacionado ao J porque da parte das componentes do meu molecular. Exatamente. Que está associado ao grupo de rotação mesmo, a rotação espacial. Tá certo? Só que esses caras não comutam entre si. A gente sabe muito bem que SX com SY vai me dar IH cortado SZ. Se eles não comutam, eu não posso usar os 3 para encontrar minha representação. Eu tenho que encontrar outros, um conjunto máximo de operadores que comutam. O que eu encontro aqui é o S2 e o SZ. Tá certo? Mas eu sei que S2 nunca muda. Tá certo? Porque eu estou encontrando um bloco da representação. Então, acaba que eu represento todos esses caras aqui com um número inteiro. Esse espaço associado a esse cara aqui é um número inteiro. Esse aqui a gente já sabe como é que a gente pode representar. Pode ser com 3 números inteiros, no caso do átomo de hidrogênio. Pode ser com 3 números contínuos, no caso da base da posição. Tá certo? E agora eu vou querer, isso aqui tudo me dá o VS. Certo? O meu espaço físico, a física vai se dar, é o VO tensor VS. Essa é outra expressão que eu queria entender melhor. O que você quer entender melhor? Em termos de linguagem de conjuntos, eu estou pegando 2 conjuntos e estou dizendo que a interseção deles seria esse espaço Não. físico. Interseção não, produto tensorial, cara. Estou imaginando isso. É o produto cartesiano, cara. A mesma coisa que você faz aqui, ó. O quadrado integrável em x, funções de quadrado integrável em y, funções de quadrado integrável em z. Vou botar esse doisinho só para dizer que é funções de quadrado integrável. O 2 aqui é só para indicar que são funções de quadrado integrável. Né? O seu próprio espaço das funções... Quando a gente faz separação de variável na caixa, cara, a primeira separação de variável que a gente faz, a gente tem uma f de x, y, z. E a gente quer resolver um problema que tem Laplaciano de f igual a ef. Certo? Se o meu problema for na caixa, eu separo esse cara aqui assim, ó. Eu tenho uma f que só depende de x, uma f que só depende de y e uma f que só depende de z. Certo? Essa separação aqui, esse cara aqui só depende de x, é um elemento desse espaço. Esse é um elemento desse espaço e esse é um elemento desse espaço. Eu estou mostrando que o meu espaço das funções de 3 variáveis, função de 3 variáveis, pode ser escrito como uma combinação linear de produtos de funções de uma variável. É a mesma coisa. É o produto tensorial aqui. Eu estou abrindo o espaço, né? Parte do produto cartesiano, que vocês devem ter cansado de ter visto, né? Mais as regras de como transformar esse produto cartesiano no espaço vetorial. Por isso que tem um símbolo especial aqui, não é só o produto cartesiano, né? Seria só um X assim, se fosse produto cartesiano. Você chamou de espaço real, espaço físico, Porque é o espaço que envolve todos os observáveis associados àquele objeto que eu estou medindo. No caso, um elétron. Eu preciso intruir. Imagina, eu posso construir, em princípio, eu posso construir um espaço de Hilbert só com XY e PXPY. Mas na hora que eu for descrever o meu sistema físico, vai estar faltando alguma coisa. Certo? Vai ser um subespaço do meu sistema físico. Por isso que eu estou chamando esse cara aqui do espaço onde a física acontece. A não ser que por alguma razão o seu problema esteja preso em 2 dimensões. Né? Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, eu estava voltando bem nessa parte aqui, eu estava com um pouco de dificuldade de entender o operador L2 ou S2. Isso aí, o
Não, lembra, a gente definiu lá atrás, o L2, ele foi definido, né, como sendo Lx ao quadrado mais Ly mais Lz. Né, eu expliquei para vocês que é o operador de Casimir, que você encontra e tal. Só isso. É uma definição. O S é a mesma coisa. Bom? Então, só para fechar aqui, a gente está falando, sabe que a gente pode escrever um vetor normalizado assim, tá certo? E agora, claro, se eu quiser escrever esse cara aqui numa base, eu tenho que botar aqui, eu tenho que botar uma identidade no meu espaço completo, certo? Essa identidade no espaço completo, ela vai ser assim, ó. Botar. A gente está fazendo de menos meio, a gente está fazendo de meio, então eu vou escrever isso. Tá certo? A identidade agora, ela tem que ter todas as dimensões, todos os rótulos necessários para descrever a parte orbital, mais o rótulo de spin, tá certo? Eu tenho que somar sobre todo mundo, tá vendo? Uma soma sobre todos os graus de liberdade associados aos observáveis. Se eu estivesse descrevendo aqui, em vez de orbital, em vez de posição, eu estivesse usando L2, LZ e H, aqui ia ser NLM, tá certo? Ia ser um somatório triplo aqui. Triplo não, quádruplo. Eu estou somando em S, N, L e M, tá certo? Que é uma maneira equivalente de escrever os graus de liberdade associados aos operadores X chapéu, Y chapéu, Z chapéu, P chapéu e assim por diante, tá certo? Quando eu faço o produto aqui na prática, eu vou ter o quê? Eu vou ter a meio X, e aqui vai ficar assim, psi estrela de X e S, psi S, X, certo? Associado à notação intermediária que a gente discutiu, que é aquela notação em que esse pedaço de componente eu reescrevo em termos de vetor, mas a projeção na posição eu mantenho como componente, tá certo? Então, isso aqui se reescreve assim, integral de 3x psi seta estrela, produto interno, psi. Isso aqui é só um atalho para esse cara aqui, onde esse produto interno está definido como simplesmente o produto das componentes. Certo? Lembrando, né, que o nosso psi X. Isso. O psi sempre foi um vetor. Aqui o psi é um vetor. Tá certo? Aqui são as componentes de um psi na base de todos os seus observáveis. Aqui são as componentes somente em relação aos observáveis orbitais. Aqui, né? Mas o vetor em relação aos componentes de spin. Então, uma notação tem só as componentes e a outra é os dois, né? Isso, é uma misturada. Isso mesmo. Tá certo?
E você pode ainda abrir isso aqui, naturalmente, você vai encontrar que isso aqui vai ser igual a integral de 3x de π mais ao quadrado, π menos ao quadrado, tá? Mais meio, eu estou chamando só mais aqui, tá? E menos meio, eu estou chamando só menos, só para poupar a notação, tá? Tá certo? Então isso aqui é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui. Certo? Se você somar aqui explicitamente essa soma aqui dentro da integral, é somente, você vai encontrar esse cara aqui. Certo? Ou seja, a probabilidade de você encontrar a partícula numa certa região do espaço é a probabilidade de você encontrá-la com spin mais, mais a probabilidade de encontrá-la com spin menos, naturalmente. Ok? Bom, o que acontece quando a nossa Newtoniana é agora escrita em termos de um operador? Só uma coisa, então a gente não vai usar mais o S para denotar o spin, a gente já vai usar essa notação aí, tipo... Implicitamente é o S, né? Mas esse aqui é o S quando o S é igual a mais meio e aqui é o S quando o S é igual a menos meio. Certo? Que é isso aqui. Mas é a mesma coisa. Digamos que eu tenho uma Newtoniana que depende só de elementos de spin e que é a soma de uma Newtoniana que depende só dos operadores associados à orbital e outra associada só aos elementos de spin, certo? Naturalmente, eu tenho que exigir que HO comuta com HS. Nessa situação, como é que exponencial de menos I HT sobre H cortado, certo? Só um segundo. Mais, né? Mais. Isso, mais. Não. Menos. Menos mesmo. Tá. Então, meu propagador é dado por isso aqui. Se meu propagador é dado assim, como é que vai ficar ele se eu escrever em termos de HO e HS? Vai ficar exponencial de menos I HTO sobre H cortado, exponencial de menos I HST sobre H cortado. Certo? Vocês lembram, né? Eu só posso separar as exponenciais em dois operadores independentes porque eles comutam, senão eu teria que usar aquela fórmula de Baker-Hausdorff, que envolveria aqui mais um monte de outros operadores associados ao comutador de H0 e HS. Certo? Então, a Newtoniana orbital seria a Newtoniana das componentes É a Newtoniana construída somente com operadores de V0. de V0. VO, né? VO, isso. Certo? Bom, por que isso aqui é útil? Porque imagina que eu tenho uma função de onda aqui. Certo? Meu vetor de estado. E meu vetor de estado é uma certa combinação complicada aqui. Vou botar os índices de, por exemplo, x e s. Tá certo? Então, para eu saber propagar, ou seja, para eu poder aplicar aqui, vai ter componentes, né, que eu não vou escrever, aqui vai ter os rótulos todos que eu não vou escrever, certo? Meu vetor de estado é essa combinação linear aqui. Ok. Se eu aplicar meu propagador, eu preciso saber propagar esses estados de base para eu saber propagar meu sistema inteiro, certo? Mas quando eu aplicar um propagador nesse formato, nesses vetores aqui, como é que vai ficar? Isso é bastante importante, né? Então isso aqui vai ser menos I H0 T sobre H cortado, exponencial de menos I HS T sobre H cortado aplicado em X, né, vírgula S. Eu lembro que esse cara aqui nada mais é do que o vetor de base da parte orbital tensor a parte S. Certo? Sabendo disso, esse cara aqui vai ser igual a exponencial de menos I H0 T sobre H cortado aplicado a X, ou seja, a Newtoniana orbital evolui somente o elemento de base orbital, isso aqui tensor exponencial de menos I
spin. E aí a base só do S é o spin também? Peraí, A base de X e S. de X e S é do espaço físico total. Ah, tá. Que é isso aqui. A base, é uma base possível para o seu espaço V. E aí a combinação da base das posições com a base do spin. Isso, esse cara aqui é V, esse é VO e esse é VS. Isso é espaço. E esse espaço é esse espaço. Certo? Qualquer espaço assim que completo tenha duas ou mais representações, eu posso separar ele para produtos tensoriais? Lembra quando a gente fez a construção? Primeiro a gente simplesmente usou a representação de operadores para construir espaços de Hilbert. Aí eu acho que no capítulo 11, 12, sei lá, a gente pensou nisso em termos de produtos tensoriais. Lembra que a gente fez a construção inversa? A gente partiu de uma representação de uma função que já era, por exemplo, simultaneamente função de x e y e mostrou que existia uma série de hipóteses que você podia fazer para construir esse espaço em termos de produto tensorial. Lembra? Esse cara é independente desse, por isso que a gente pode, né, medir isso, independente de medir aquilo e tal. Então, nesse sentido, você sempre pode procurar uma representação do seu espaço e tentar encontrar dentro dela um subconjunto independente de operadores que comutam, entendeu? E construir espaços separados. Então você sempre pode ir nas duas direções, mas não é uma coisa não é tão simples de se fazer, entendeu? Por exemplo, você pode pegar o espaço das posições, pensa só nesse espaço aqui, ó. Esse cara aqui. Aí você pode se perguntar, bom, mas será que esse espaço eu posso separar em produto tensorial de outros dois espaços? Na verdade, você não consegue produto tensorial, você consegue soma direta, então não sei se vai ajudar muito. Porque você pode pegar, por exemplo, as funções você pode pegar o operador paridade, você sabe que o operador paridade vai ter os autovetores, que são as funções par, autovetores de alto valor positivo, que vão ser as funções pares, e os autovetores de alto valor negativo, que vão ser as funções ímpares, né? Mas aí vai ser só a soma direta, não vai ser o produto tensorial. Bom, talvez tenha uma maneira de quebrar isso aqui como um produto tensorial que não está me vindo à cabeça, tá? Mas é uma questão de você tentar encontrar observáveis que façam esse papel para você. Mas o importante aqui, pessoal, sem mudar muito o foco, é que quando a sua Hamiltoniana é separável, ou seja, quando a sua Hamiltoniana tem essa característica aqui, ó, você pode evoluir a parte orbital independente da parte de spin. Tá certo? Ou seja, o estado final de spin independe dos estados iniciais e finais da parte orbital. Como assim iniciais e finais? O que você quer dizer com isso? No começo e no fim. Tempo. Imagina que você bota uma condição inicial para a sua função de onda, né? Ou seja, o seu emissor de partícula tem uma certa característica, ou seja, ele sempre lança funções de onda gaussianas com média tanto e variância tanto. Então, que tem aquelas bolinhas de probabilidade aqui, certo? Mas aí, e uma certa orientação de spin. Então, as suas funções começam sempre assim, gaussianas, centradas aqui com uma certa variância aqui, em x e em y, tá certo? E elas estão com essa velocidade aqui. Então, imagina, tem um emissor de partícula aqui que está lançando essas bolinhas para lá, tá certo? E digamos que essas bolinhas sempre vêm com um spin bem definido, SZ para cima aqui. Certo? Então, todo mundo sai com um S mais aqui. Tum, tum. Agora você muda, você evolui, e seu problema é separável, tá certo? Você muda a condição inicial, agora não é mais gaussiana, quer dizer, é gaussiana, mas você bota que a variância aqui é diferente da variância aqui e elas saem assim, certo? Então a sua condição inicial é diferente. O seu psi inicial, ele tem dependência nas variáveis espaciais diferentes, ou seja, tem mais probabilidade aqui, o outro é mais probabilidade concentrada aqui. Se a sua dinâmica é separável, tudo isso aqui é irrelevante para saber o que vai acontecer. Ou seja, quando você medir o spin aqui, ó, quando você medir, digamos, se a caixinha mede SZ de novo, o que você vai medir aqui independe dessa forma da função de onda inicial e a forma da função de onda final. Porque tá vendo? Esse pedaço aqui, ó, esses dois pedaços são separáveis. Tá, independe, beleza. Mas então no final eu vou ter que dar os dois, tanto um X quanto um S.
Como assim? Se está separado, Todos os observáveis podem ser observados, por definição, sim. então, mas eu achava que, por mais que estivesse separados, eu ia ter que dar no final uma coisa junto das duas coisas. Não, sem dúvida, mas é que você pode ver que, para eu dar o exemplo, eu tive que falar que o espaço S, ele como é que se diz? Bem definido, é um S bem definido. Eu falei que o meu spin inicial era o spin up, tá certo? Sim, mas eu queria dizer, no final, então, tem que estar os dois separados, ou a estrutura junto, não sei explicar isso. Tá, então a sua pergunta é boa, na verdade. Então vamos lá. Pensa nisso aqui em termos de função de onda mesmo, tá? Significa que inicialmente aqui, afirmando para vocês que o SZ dessa minha condição inicial é bem definido, ou seja, eu estou dizendo que inicialmente eu só vou encontrar partículas com spin up. O que significa que esse cara aqui é diferente de zero, mas esse é zero. Tá certo? Só que veja, o meu propagador, ele é assim, ó. Esse cara propaga a parte da posição e esse cara propaga a parte de spin. Tá certo? Então, o que quer que seja que vai acontecer com a função de onda, com a parte espacial dela, vai estar determinado por isso aqui. Tá certo? E o que quer dizer que vai acontecer, o que quer que seja que vai acontecer com a parte de spin, vai estar determinado por essa matriz aqui, ó. Tá certo? Ou seja, você vai ter uma coisa assim, um propagador orbital atuando de x, né? Então, esse cara aqui vai ser esse pedaço aqui, né? Atuando aqui, tá? Vezes o meu propagador de spin atuando nesse cara aqui, ó, 1, 0. Tá, eu não sei se respondeu a pergunta, então eu vou medir uma estrutura que vai ter as duas coisas. Quando você... beleza. Então, isso aqui é o que vai acontecer. Ou seja, na hora que propagar no tempo, esse pedaço aqui propaga com esse cara e esse pedaço aqui propaga com esse cara aqui. Ou seja, se o spin vai estar para cima, para baixo, para o lado, para o outro, no fim, quando eu medir, só depende disso aqui. Tá certo? Agora, quando você for fazer uma pergunta física, na verdade, a pergunta física vem da projeção. Mas lembra, esse pedaço aqui já está projetado. Então, eu posso perguntar, né? Quem é a probabilidade de eu encontrar, por exemplo, esse cara aqui com spin menos aqui no fim? Então, a minha pergunta é, eu pego esse é meu vetor de onda e faço o produto interno com isso aqui, ó. Certo? E esse pedaço aqui, vou botar entre parênteses, vai ficar esse mais de x, tá certo? Eu, na verdade, já vou escrever esse cara aqui como sendo assim, ó. Esse cara vai ser o psi mais de x et. Tá? Isso aqui é simplesmente uma maneira compacta de escrever esse cara aqui, tá certo? Isso aqui é idêntico, ok? Então, esse cara aqui aplicado o S10, certo? Então, isso aqui é a projeção em x e menos do meu u psi, certo? X menos de u psi. Se eu pego o módulo quadrado desse cara aqui, posição x com spin negativo no tempo t. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a módulo quadrado de psi mais de x e t, que é uma probabilidade da parte espacial, ou seja, a probabilidade de encontrar ele nessa configuração física é igual a essa probabilidade vezes esse cara aqui, que vai ser justamente quem? Vai ser o US, então aqui a componente 1, 2. Ou melhor, componente mais, menos. Isso aqui é uma matriz 2 por 2, tá? Tem a componente mais, menos, menos, mais, menos, menos. Então,
vai ser o módulo disso aqui ao quadrado. Tá vendo que as probabilidades aqui são um produto? É essa probabilidade vezes essa probabilidade aqui. É nesse sentido que a separabilidade da Hamiltoniana te dá essa separação na possibilidade da observação. Entendeu? Então você vê que eu posso meio que ignorar os graus de liberdades orbitais e estudar só um pouco do que acontece com a dinâmica de spin. Nesses casos, eu consigo simplesmente estudar o que vai acontecer com o spin do meu sistema sem ter que entrar nos detalhes do que está acontecendo com a parte espacial. Certo? Eu posso fazer o contrário também. Eu quero só estudar as posições e ignorar o spin. Exatamente, mas veja, a mecânica quântica como ela existe, como vocês começaram aprendendo lá no semestre passado, ela só é possível porque a maior parte das hamiltonianas são separáveis e a parte de spin é zero. Então, na verdade, quando você fala assim, estou fazendo mecânica quântica do elétron e não tem spin lá, na verdade você está supondo que você está pegando um elétron com um spin bem definido, por exemplo. Porque se não tem não tem nenhuma hamiltoniana mexendo na parte do spin, se ele começa com uma certa direção, ele continua aquela direção para sempre. Entendeu? Porque não tem nada mexendo no spin dele. Se não tem nenhuma alavanca capaz de mudar o spin do elétron, você faz a mecânica quântica dele como se fosse uma partícula sem spin. Certo? Ficou mais claro? Aqui? Como é qual é da separabilidade do sistema? Legal. Ok. Então, isso a gente já fez. Então, a anotação que a gente vai usar é a seguinte. A gente vai, da mesma forma que a gente pega um psi genérico como sendo elemento de V, a gente vai usar xi como elemento genérico de S. Tá certo? E agora a gente vai estudar só evoluções de xis. Tá certo? Justamente por causa disso aqui, ó. A gente pode simplesmente entender só o que está acontecendo com a parte de spin quando a coisa evolui, certo? A gente separou, a gente justificou o que a gente está fazendo e agora a gente vai estudar somente HS e evoluções de xis nesse espaço HS. Ou melhor, no espaço VS gerado pelo Hamiltoniano HS. Como eu dei esse X superposição DS, as posições. Aquilo ali é só uma fixação de notação, tá? Eu só estou dizendo da mesma forma que geralmente eu reservo o símbolo cat, psi, para representar um vetor genérico no meu espaço físico, eu vou reservar esse símbolo cat, xi, para representar um vetor no espaço do spin. Só isso. É só uma fixação de notação. Tá? É claro que o nosso vai sempre ser escrito assim, né? Alfa. Lembra? O spin total mais o spin na direção Z mais beta. Isso aqui, pessoal, é equivalente a alfa, beta. Tá certo? Eu só estou reforçando a questão da notação para vocês realmente não se confundirem. Tá certo? A gente está representando esses dois únicos estados de spin na direção Z com essas duplas aqui. Tá certo? Se eu quero calcular agora o meu xi, isso aqui naturalmente vai ser módulo de alfa ao quadrado mais módulo de beta ao quadrado. Espero que não haja dúvida sobre isso. Se houver, me digam, tá? Quantos graus de liberdade eu tenho aqui para definir só a parte de spin? Né? Isso aqui já disse pra gente que são 2 graus de liberdade complexos, né? Um módulo quadrado, então isso aqui são 4 números reais ao quadrado. Ou seja, esse cara aqui é alfa real ao quadrado, alfa mais beta real ao quadrado. Certo? Um spinor normalizado, ele equivale a posições da casca de uma esfera tridimensional, não uma esfera, né? Não é uma casca bidimensional. Né? Você vê que isso aqui é o que a gente chama de 3. Tá certo?
né? É diferente da esfera, né? da casca da esfera. A casca da esfera tridimensional normal, a esfera que tem casca bidimensional no espaço tridimensional é o que a gente chama de S2. Essa aqui é uma esfera, porque isso aqui normalizado é igual a 1. Tá? Então é uma esfera de raio 1 no espaço de 4 dimensões. Ela tem uma superfície de 3 dimensões. Tá certo? Ou seja, os estados de spin estão presos nessa casca dessa esfera de uma dimensão a mais. Ok? É o mesmo espaço da relatividade? O espaço da relatividade restrita ele tem 4 dimensões também. 3 espaciais e uma temporal. Só que você vê que a sua métrica aqui é uma métrica que é mais. Então, enquanto Minkowski tem menos 1, mais 1, mais 1, mais 1, esse aqui é mais 1. Então, é um pouco diferente do Minkowski, tá? É um pouco não, é bastante diferente, porque isso muda muita coisa. Certo? Mas engraçado, não sei se é a melhor palavra, mas eu acho interessante que você esteja encontrando esse espaço de 4 dimensões agora. Certo? Na verdade, um espaço de 4, mas os seus objetos têm 3 dimensões. Eles estão presos numa variedade, com uma topologia, com tudo aquilo que vocês aprendem em física matemática, que é a descrição dessa variedade aqui, que é S3. O I é de quê mesmo? Igual ao I, É a parte real, parte imaginária, parte real, parte imaginária. Ok. Como é que fica o valor esperado aqui? Para estudar justamente esses espaços aqui e os valores esperados, depois como é que a gente roda esses estados para eles representarem direções arbitrárias, depois como eles evoluem, tá? Então a gente vai começar, digamos, com uma cinemática de spin agora. Tá? Eu não vou escrever esse primeiro meio mais, tá? Eu vou escrever só assim, ó. Mais, deixa eu escrever aqui, mais, meio, e menos é igual a... Pode falar. Ah, são 2 números complexos quaisquer. Lembra, quando eu escrevo isso aqui, ó, psi igual a integral de dx, x, psi de x, você entende automaticamente que esses caras aqui são as componentes na direção da posição x do estado psi. São só componentes, tá certo? Vai me dar a probabilidade de eu encontrar a partícula nessa posição. Quando eu escrevo assim, a diferença é que esse espaço é muito mais simples que aquele. Esse espaço só tem 2 dimensões. Né? Esse espaço aqui tem essa base aqui, ó, tem incontáveis posições. Então, esse aqui você geralmente não se chateia, mas esse aqui você fica confuso, porque ele é tão mais simples que aquele que você não consegue ver que é a mesma coisa, entendeu? Mas é a mesma coisa. É simplesmente, esse cara aqui, a probabilidade é o número que elevado ao módulo quadrado dele te dá a probabilidade de encontrar a partícula com spin positivo. E esse é o número que te dá a probabilidade de encontrar partículas com spin negativo, na direção z. É só isso. Da mesma forma que esse número aqui é o número que, módulo quadrado dele, te dá a densidade de probabilidade de encontrar partícula na posição x. É a mesma coisa. Mas se elevar ao quadrado, ele está representando a componente ou a projeção? É a função de onda. A função de onda é a função de onda. Assim, no sentido de que a gente não deu nenhum explicitamente caráter... A gente não associou diretamente esse objeto a uma entidade física. A gente diz como que extrai observações físicas desse objeto, mas a gente não atribuiu a ele um mapa à realidade ligando a um evento físico, que justamente é fonte da constante discussão sobre a realidade ou não realidade da função de onda. Não realidade no caso de ser real e imaginário, é real ou complexo, mas realidade se ela realmente está ligada a uma entidade real.
S mais. Quem pode me dizer? Eu estou perguntando assim porque eu quero que vocês comecem a se lembrar disso aqui, tá? Ó, o x, ele é 1, 1, 0, tá certo? Vou botar assim, h cortado sobre 2, e x, tá certo? Mais 0 menos i, 0, mais y, mais 1, 0, 0, menos 1, EZ. Tá certo? Esse cara aqui, ó, o mais, né, que é esse cara aqui, ele é 1, 0 e o menos é 0, 1. Certo? Quanto que fica esse cara aqui quando eu aplicar aqui? O que acontece? O que esse cara aqui faz com o vetor 1, 0? Leva no 0, 1. Esse cara aqui leva 1, 0 em quem? No 0i. Certo? Só que esse cara aqui, ó, vai ser 0, 1 e 0i, só que esse cara é 1, 0. Então o produto interno vai dar 0 aqui. Tá? Mas o que você está dizendo pra gente? Eu estou só mostrando como fazer essa conta aqui, mas eu estou propositalmente não fazendo ela explicitamente para forçar vocês a imaginarem na cabeça de vocês o que está acontecendo. Certo? Então vocês vão ver, na hora que vocês fizerem essa conta, que isso aqui... Eu vou fazer explícito agora então aqui. Vamos lá. Mais S mais. Isso aqui vai ser igual a... Vou abrir esse parênteses todo aqui, vai ficar H cortado sobre 2, porque isso aqui é um número. Esses objetos são todos lineares, então o número passa para onde eu quiser, tá certo? Eu vou abrir um parênteses grandão aqui e vai ficar assim, ó. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0 e x. Tá certo? Mais 1, 0, 0 menos i, 0, 1, 0 e y. Certo? E aí mais 1, 0, 1, 0, 0 menos 1, 1, 0, e z. I. Formal. Obrigado. Tem diferença porque estava diferente e estava errado. Mas é isso aí. Tá certo? Bom, pessoal, vamos lá. Esse cara aqui dá 0 e esse cara aqui vai dar 1. Então vai ficar 0, 1. Só que 1, 0 com 0, 1 dá 0. Então esse cara aqui não dá 0. Tenho 0 vezes EX. Certo? Esse cara vai ser, ó, 0 e esse cara vai ser I. Só que 1, 0 com 0i dá 0. Então, esse cara aqui não aparece. Esse cara aqui vai ficar 1, 0, depois 1, 0, quer dizer, 1 e depois 0. Certo? Então, vai ficar 1, 0 com 1, 0, que é 1. Certo? Tá mais claro isso aqui? Ou seja, essa brincadeira toda vai dar H cortado sobre 2, E3. Estou usando Z. Tá certo? Ou seja, mais ou menos no SZ, no S, mais ou menos, o valor esperado desse cara nesses estados é mais ou menos H cortado sobre 2, E3. EZ. Nenhuma surpresa aqui, né, pessoal? Se eu pego o valor esperado de um operador de spin vetorial, né? É um operador vetorial, porque é um operador que é dado com vetores cujas componentes são operadores, mas que representa o spin.
certo? E o valor esperado desse cara aqui é um vetor físico mesmo, onde os componentes são números, tá certo? E o valor esperado desse cara aqui, naturalmente, vai ser o spin na direção mais ou menos. Ou seja, isso aqui está me dizendo que se eu estiver no estado mais e medir o spin em todas as direções várias vezes e várias vezes e várias vezes, eu vou encontrar, lembra? Quando o meu spin está com a direção 1, 0, a probabilidade de encontrar com mais ou menos y e mais ou menos x é 50%. Lembra disso que a gente fez a continha, né? Dava aquele 1 sobre raiz de 2, dava 50%. Significa que se eu pegar esse estado mais e medir várias e várias vezes o spin na direção y, eu vou medir mais y, menos y, mais y, menos y aleatoriamente, mas com igual probabilidade. Então, em média, vai dar 0 o y. Em média. Quando eu somar e dividir por n. Média. Mesma coisa para x. Se eu medir várias vezes o spin na direção x e tirar a média dos valores que eu encontrei, às vezes vai ser mais, às vezes vai ser menos, mas aleatoriamente com 50%, em média vai ser 0. Mas, se eu estou no estado que é o estado de spin z up, a probabilidade de eu encontrar o spin z mais é 100%. E de de menos z é 0, certo? Por conta dessa matriz do meio aí, que não dá... Não, tudo por conta do meu estado, o estado que eu estou medindo, né? Que é o estado mais ou o estado menos. Por que anulou as duas? Matematicamente, porque alguma operação ele deu 0. Qual foi a operação? Quando eu apliquei a minha matriz SX nesse estado, ele virou o estado 0, 1. E aí o estado 0, 1 tem o produto interno dele com o estado 1, 0 é 0. Só isso. Tá certo? Tá claro o que está acontecendo ali fisicamente? Então, mas é só porque eu fiz várias medidas. Se eu fizer uma medida, eu consigo ter os valores de x, y, de SZ. Aí tem o detalhe de que SX, SY e SZ não comutam, certo? Você não pode medir simultaneamente eles. Sim. Mas qualquer um dos três que você meça, você vai sempre encontrar mais ou menos Z, mais ou menos H cortado sobre 2. Sempre. Exceto o Z, que é sempre mais H cortado sobre 2. Tá certo? Então, se pegar esse estado mais aqui e medir só um spin específico dele várias vezes, você vai ter x e y, 50% de chance de encontrar mais ou menos H cortado sobre 2, e na direção Z, sempre mais H cortado sobre 2. Eu fiquei um pouco confuso. Você definiu que se não usou e usou o S. Você pode tentar explicar de novo a diferença entre que se e o S? Por que o que se não vai isso e não é isso? O que se é só um estado arbitrário. O S é o operador. Né? O S está aqui. Deixa eu botar aqui esse chapeuzinho. O S é um vetor, ele não tem nada a ver com o vetor da representação. Ele é um operador vetorial. Ele é um vetor cujas componentes são operadores. Tá certo? O que se é um vetor de estado. Ele representa um estado de spin do seu sistema. São duas coisas distintas. É a base de autovetores do SZ, exatamente. Ou seja, a gente sabe, né? É fácil olhar para cá e ver que SZ em mais vai ser H cortado sobre 2 mais, que é o que a gente fez, essa continha aqui que a gente acabou de fazer, né? E se a gente aplicar SZ no estado menos, a gente tem menos H cortado sobre 2 menos. O EZ é só uma base do SZ. O EZ não tem nada a ver com S. O que é o EZ? O EZ é a direção espacial, é um vetor tridimensional. Ele dá as direções espaciais do seu operador de spin. Mas no fundo a gente mede o spin de Z. No fundo, a gente mede o spin, sim. Só que a gente nunca mede spin em absoluto. É sempre qual é o spin da partícula numa certa direção. Porque se a gente tivesse 3 operadores de spin que comutassem entre si, aí você poderia perguntar qual é a minha probabilidade de obter um certo spin, um vetor de spin. Mas isso não pode ser feito porque eles não comutam. Então a única coisa que você pode medir é o S quadrado e o SZ, ou o S quadrado, o SY, ou o S quadrado e SZ. Ou, na verdade, o S em alguma única direção específica. Que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer a continha para generalizar a medida de spin quando eu falar, eu quero medir spin numa certa direção N chapéu, onde N chapéu é um certo vetor normalizado. Certo?
Para isso, vamos escrever aqui as matrizes de transformação, tá? Então, a gente está lembrando, né? Esse cara aqui é o sigma z, das matrizes de Pauli, certo? Esse cara aqui, lembrando, é o sigma x, e esse cara aqui é o sigma y, tá certo? Até o fim do curso, eu espero que vocês tenham decorado já todas as matrizes de Pauli. Ok? Então, vamos apagar aqui. Então, quem é exponencial de menos i θ sobre h cortado, sigma y, opa, SY. Né? Ou seja, se eu estiver fazendo uma rotação em torno do eixo do plano, isso aqui vai ser igual a de menos i θ sigma y sobre 2. Tá certo? A gente já fez essa continha algumas vezes. Isso aqui vai ser cosseno de θ sobre 2 menos i sigma y seno de θ sobre 2. Tá certo? A gente já tinha feito para o x, eu vou só reescrever aqui, e para o z também fica todo mundo igual. Tá? Ou seja, então a gente também tem aqui exponencial de menos i, eu estou usando, tá, i do sz, esse aqui a gente já fez, esse vai ser o exponencial de menos i φ sobre 2 sigma z, que vai ser igual a cosseno de φ sobre 2 menos i sigma z seno de φ sobre 2. Tá certo? Vocês já vão entender porque eu estou fazendo essas rotações aqui. Então eu tenho essas duas rotações, eu posso reescrevê-las de uma forma mais compacta, que eu vou escrever aqui embaixo. Menos i θ s y sobre h cortado. Isso aqui é essa matriz aqui, certo? Mas lembra, o sigma y, ele é 0 menos i e 0, tá certo? Se eu abrir esse cara aqui, vai ficar assim, ó. Cosseno de θ sobre 2 menos seno de θ sobre 2 mais seno de θ sobre 2 e cosseno de θ sobre 2. Alguma dúvida em relação a essa conta, pessoal? E esse aqui a gente já tinha feito várias vezes também. Né? Eu estou reescrevendo aqui o resultado final em termos matriciais, tá certo? Só isso. Não tem nenhum mistério aqui. Exponencial de menos i φ sobre 2. Exponencial de menos i sobre 2. Eu estou só agora escrevendo os meus operadores de rotação finitos de forma explícita para a gente poder começar a rodar os nossos estados, porque esses mesmos resultados que a gente está obtendo aqui da medida de spin, do spin S, quando os meus estados estão mais ou menos Z, eu quero girar para que agora eu represente estados mais ou menos qualquer direção. Tá certo? Só isso. E aí eu estou escrevendo aqui duas matrizes de rotação. Esse cara aqui gira em torno do Y, tá certo? E esse cara aqui gira em torno do XZ, XY. Isso. Ok? Esse aqui no XZ, né? E esse cara aqui no XY. Ok? E para que a gente usa isso, pessoal? Pensem num vetor posição. Escrever uma vetor posição assim. R seno θ cosseno φ seno θ seno φ seno θ. Certo? Como
Como que eu posso pensar nesse meu vetor posição como uma rotação de um vetor unitário? Alguém já fez isso? Como que eu posso pensar no meu vetor posição como sendo o resultado de uma rotação aplicada num certo vetor unitário? Pensa que eu começo com esse vetor aqui, E3, EZ. Né? Esse cara aqui, ele é 0, 0, 1. Certo? Como que eu posso girar ele para eu ter essas componentes aqui? Ficando de rotação. Exatamente. Então, qual matriz que eu aplico aqui? Digamos que é uma rotação em torno do... Deixa eu escrever o R. Então, eu tenho que pegar o meu R, né, de ângulo θ na direção Y. Por que direção Y, pessoal? Ó. Aqui é X, aqui é Y e aqui é Z, certo? Se eu giro aqui, ó, o que acontece? Esse cara desce para cá. Tá certo? Esse cara sempre é a regra da mão direita ao contrário, tá? Lembra que a gente discutiu isso lá atrás? Que é para dar o nosso, como é que se diz? Sentido horário que a gente está acostumado, ok? Então esse cara vem para cá. Então se eu giro de θ daqui para cá, esse cara sai daqui e ele vem para cá. Com certo ângulo θ aqui. Tá certo? Beleza. Agora como é que fica essa matriz aqui? Né? Esse cara aqui é o Y, então ele tá girando aqui no X e no Z, então vai ficar assim, cosseno θ, 0. Aqui, quem ganha... Isso, esse cara fica negativo, menos seno θ, certo? Aqui é 1, aqui é 0, aqui é 0, aqui é cosseno θ, aqui é 0, aqui é mais seno θ. Tá certo? Tá claro essa matriz para todo mundo? Lembra, essa matriz ela tem que levar esse cara para cá, né? Então, esse cara ele vai ficar... Só que mexendo Z. Não, eu estou mexendo de Z para X. Certo? Mas você vê que o X ele fica negativo. Tá certo? Por isso que eu tenho... Não, claro que depende do ângulo. Eu só estou pegando, estou vendo se o sinal está certo aqui. Tá certo? Ou seja, se eu faço um infinitesimal... Tá certo. Peraí, deixa eu ver se eu estou fazendo uma besteira aqui. Só um segundinho. Deixa eu aplicar aqui para a gente ver. Então a gente aplica essa matriz aqui nesse vetor e obtém o quê? Que o nosso R, Y e Y de ângulo θ aplicado no 0, 0, 1. É o que está errado o sinal. Isso. Esse cara aqui vai ficar como? Né? Então vai ficar linha vezes coluna. Vai ficar não, aqui é mais, é o nosso EZ, certo? Então, seno θ, esse cara dá 0 e esse cara aqui dá cosseno θ. Tá certo? Ó, linha vezes coluna, seno θ. Linha vezes coluna, 0. Linha vezes coluna... Ah, tá trocado. Cosseno θ. Certo? Tinha feito errado. Senão eu estava totalmente errado. Tá? Seno, 0, cosseno. Ok? Agora, se eu aplicar uma rotação aqui, ó, daqui para cá, ó, peraí. Só ver uma coisa. Ah, tá.
Tudo bem. Lembra, é que a do y sempre tem o sinal trocado. Lembra disso? A do y, se você pegar aqui, ó, por exemplo, a regra da mão direita aqui, ó, z, o x vai para y, certo? Se você pegar o y, o z vai para x, ou seja, o 3 vai para 1, certo? E se você pegar o x, o y vai para z. Então você vê que o único que a dimensão anterior não vai para posterior é o y, que vai ao contrário. Tá vendo? Ó, 3 para 1, ó, regra da mão direita. 3 para 1. Agora, se você pegar o z, o 1 vai para 2, ou seja, o 1 vai para 2. E se você pegar o x, peraí, da mão direita, assim, é porque eu estava ao contrário. O y vai para o z, tá certo? Então, a gente define com um sinal trocado, por isso que estava trocado aqui. Ok? Uma coisa, não teria como a gente usar o operador de R ao invés de fazer uma rotação em cada R? Como é que é? Operador de rotação a gente não pode usar? Não, porque aqui eu estou girando vetores espaciais. Eu não estou girando funções de onda. Tá certo? Então, se a gente aplicar essa rotação aqui, a gente obtém essa direção. Ok? Vamos fazer mais uma rotação. Tá, esse aqui eu posso reescrever depois. Eu devia ter começado com isso aqui, na verdade. Então, agora sim, eu vou aplicar uma rotação na direção em torno do eixo Z. Então, é o meu EZ de ângulo φ. Tá certo? Esse aqui é assim, ó. Cosseno θ menos seno φ, seno φ, cosseno θ. Tá certo? Se eu aplicar isso aqui assim, ó, R, E, Z, φ, no que eu vou, nesse cara aqui, R, E, Y, θ, eu tenho que aplicar essa matriz nesse resultado aqui. Certo? O sinal de menos desse fica aqui. Tá certo? Vocês estão acompanhando? Eu apliquei essa matriz aqui nesse cara aqui. Tá certo? R do Y, R em torno do Y com ângulo θ. E obtive esse vetor aqui, seno cosseno. Agora eu vou fazer uma segunda rotação no meu sistema. Eu vou aplicar uma rotação em torno do eixo Z, tá certo? Com ângulo φ. Ok? Eu estou escrevendo um vetor posição a partir de 2 giros. Só isso. Não, consecutivos. Não dá para ser simultâneo. Aquela posição lá em cima você quer chegar. Isso. Certo? Bom, quando eu aplicar essa minha matriz ali, ó, vai ficar assim. Cosseno φ, seno θ e menos seno com 0. Tá certo? Então, e 0 com cosseno. Então, vai ficar como? Esse cara aqui vai ficar... A ordem da rotação importa. Importa. A primeira rotação Isso. Certo? Minha primeira componente está aqui. Tá certo? Linha vezes coluna. Agora, a segunda linha é seno θ, seno φ, seno θ, seno φ, né? Então, seno θ, seno φ, o resto é 0, e o último é 1 vezes cosseno. Última linha vezes a coluna. Então, vai ficar cosseno θ. Tá certo? Aí vocês perguntam, bom, por que você está fazendo isso? Por que você está mostrando para a gente como que o vetor posição escrito nas coordenadas esféricas usuais pode ser escrito como 2 rotações? Porque é a mesma coisa que a gente vai fazer para o spin. A gente descobriu como que a gente gira um spin e a gente já descobriu como que a gente pode sair da posição Z e chegar em qualquer outra a partir de um giro. Porque é isso que a gente está fazendo. Ó. A gente está saindo da posição Z e indo para qualquer outra a partir de 2 giros. Só que agora eu preciso girar com a minha matriz de rotação de spinores, que foi aquelas que eu obtive ali atrás. Então eu vou reescrevê-las aqui. Mas em particular, você escolheu a direção Y, mas poderia ser X? Ou... Não, se eu quiser com
com esse resultado, eu preciso aplicar com essas rotações. É só para a gente não introduzir uma nova parametrização de vetores, entendeu? Só para a gente manter as coisas pareadas para não complicar a nossa vida toda. Certo? Então, a gente tem aqui menos i, θ, s, y. A gente já tinha encontrado que isso aqui é cosseno de θ sobre 2, seno de θ sobre 2, cosseno de θ sobre 2, né? E a rotação, menos i φ s z sobre h cortado, vai ser igual a exponencial de menos i φ sobre 2, exponencial de mais i φ sobre 2. Tá certo? Então, basta eu aplicar essa rotação e depois essa rotação aqui que eu tenho um espinor que aponta numa direção qualquer. Tá certo? Como é que ele fica? Vamos lá. Cosseno de θ sobre 2 menos seno de θ sobre 2 mais eu acho que eu errei o sinal em algum lugar. Não. E lembra, esse cara aqui é o espinor mais, né, que aponta na direção Z. Então isso aqui vai ficar assim. Oi. Não, eu simplesmente calculei como que é a rotação aqui, genérica. Mas isso é geral, essas funções que você fez. É totalmente geral. Isso aqui me diz como que eu giro qualquer espinor. Não interessa qual é ele, entendeu? Não interessa o que eu quero obter. Só que no caso, eu também mostrei que se eu faço essa rotação na direção Z e depois aquela rotação na direção, essa rotação na direção Y e depois aquela na direção Z, eu saio de um vetor que aponta na direção Z e vou para um vetor que aponta numa direção qualquer, onde os ângulos que eu vou encontrar lá são os ângulos que eu tenho da parametrização das coordenadas esféricas. Ou seja, o que eu vou encontrar aqui é um espinor que aponta numa direção arbitrária, onde os ângulos que aparecem nele equivale aos ângulos que você tem nas coordenadas esféricas tradicionais. Tá certo? Então eu aplico essa matriz aqui e obtenho esse espinor. E se eu aplicar aquela matriz lá, né, eu vou obter o meu espinor final. Ou seja, vou ter que agora, se eu aplicar exponencial de menos i φ sobre 2, 0, 0, exponencial de i φ sobre 2, nisso aqui, eu vou obter isso, exponencial de i φ sobre 2, cosseno de θ sobre 2, exponencial de mais i φ sobre 2, seno de θ sobre 2. Pessoal, vamos ver se isso aqui faz sentido? Então, eu estou mostrando para vocês que esse cara aqui, ele vai ser um espinor de direção
de alto valor positivo numa direção n unitária qualquer. Certo? Em notação matricial explícita, ele fica dado assim: exponencial de menos i φ sobre 2, cosseno de θ sobre 2 e exponencial de mais i φ sobre 2, seno de θ sobre 2. Tá certo? Vamos ver se isso aqui faz sentido agora. A gente sabe qual é o espinor na direção z. Não sabemos? O espinor na direção z, né? Esse espinor aqui, ó, que nada mais é do que esse cara aqui, né? Na direção z, ele é 1, 0, tá certo? E em coordenadas esféricas, ele é ângulo θ igual a 0, tá certo? E qualquer ângulo φ, certo? Pega esse cara aqui e bota θ igual a 0. Cosseno de 0 é 1, o φ vai ser uma fase global qualquer aqui, que não interessa, e o seno de 0 é 0. Então eu vou encontrar uma coisa que é, exceto por uma fase, 1, 0. Certo? Se eu aponto para o outro lado, como é que eu faço para encontrar um vetor em coordenadas esféricas que aponta para baixo? Basta eu escolher o meu θ igual a π. Certo? Né? Coordenadas esféricas, pessoal. Se meu θ for igual a π, eu estou apontando para baixo, que é o menos z. Quando meu θ é igual a π, quanto é que é cosseno de π sobre 2? É 0. E seno de π sobre 2? É 1. Então ele está apontando, então está dando certo. Quando eu falo que o meu θ é 0, que é z para cima, esse cara fica 1, 0. E quando eu falo que o meu θ é π, agora eu tenho 0, 1. Então, em relação a encontrar esses caras aqui, ó, né? Menos igual a esse cara aqui, exceto por uma fase, essa minha parametrização parece estar funcionando. Não, eu estou mostrando, veja, a gente tinha três operadores. Sx, Sy e Sz. A gente construiu representação para esses três operadores nas bases de spin meio. A gente descobriu que esses operadores, esses caras aqui têm autovetores 1, 0, 0, 1, com autovalores mais h cortado e menos h cortado sobre 2. Tá certo? E a gente descobriu que esses também têm autovetores, né? Nesse caso aqui vai ser, lembra, 1, 1 e 1 menos 1, tá certo? Com autovalores mais h cortado sobre 2 e menos h cortado sobre 2. E esses caras aqui também, tá certo? A minha pergunta é, será que quando eu pegar uma direção arbitrária, ou seja, se eu pegar uma combinação linear desses três operadores aqui, ou seja, que me induziria a uma medida de spin numa direção qualquer, como que eu posso representar os autovetores desse cara? Ou seja, digamos que eu pego uma combinação linear assim, A1 Sx mais A2 Sy mais A3, tá certo? Esse cara aqui vai ser um operador de spin, certo? Que vai medir o spin na direção associada a esse vetor A aqui. Quando esse vetor A é 0, 0, 1, esse meu operador de spin aqui é simplesmente meu Sz. Mas quando esse cara aqui, por exemplo, for 0, sei lá, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, esse cara aqui vai ser uma certa medida de spin numa direção intermediária entre z e y. Então, você chamou esse espinor de uma direção arbitrária de SZ. Medida de spin numa direção arbitrária. E aí eu posso encontrar o espinor, que é o autovetor desta medida arbitrária. Desta medida de spin numa direção arbitrária. A gente vai definir isso ainda? A gente está chegando lá. Tanto que a gente acabou de mostrar que esse aqui eu estou tentando provar para vocês, eu estou tentando explicitar para vocês que esse é o espinor correto para, como é que se diz? Para descrever estados de spin bem definidos na direção n seta. N com
em uma direção qualquer, parametrizada por ângulos iguais ao ângulo das coordenadas esféricas. Tá certo? Maravilha. Eu estou tentando mostrar, deixar isso explícito para vocês. O que acontece? Como é que eu faço para encontrar em coordenadas esféricas um cara que aponta na direção x aqui? Quais ângulos eu tenho que escolher? Meu θ tem que ser igual a π sobre 2, para o meu θ descer até aqui. E o meu φ tem que ser quanto? Tem que ser 0. Só lembrar das coordenadas esféricas. Né? Lembra, a coordenada esférica é assim. Seno θ, cosseno φ, seno θ, seno φ e cosseno θ. Se eu substituo o meu θ igual a π sobre 2, esse cara vai dar 0, esse cara vai dar 1, só que eu quero zerar esse cara aqui também, então eu preciso botar o meu φ igual a 0. Aí eu tenho um cara que é 1, 0, 0. Certo? Se eu pegar esses mesmos ângulos e colocar no meu espinor, o que eu vou obter? Quanto é que é cosseno de π sobre 4? De 45 graus. 1 sobre raiz de 2. Raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, vai ficar assim. Se eu fizer isso aqui, eu vou encontrar. Esses dois caras é 45 graus, então esses dois ficam iguais. Tá certo? Então, eu vou ter 1 sobre raiz de 2 aqui. Só que o meu cara é 0. É o espinor que a gente tinha encontrado. Certo? Se eu quiser o meu menos x, eu tenho que girar o quê? Π aqui. Só uma coisa, essa expressão está me dizendo então que a probabilidade de eu encontrar o spin na direção x. Esse cara está me dizendo que o espinor, que descreve autovetores do spin medido na direção z, é esse cara aqui. É aqui, ó, 50%. Lembra, esse cara aqui é o número que ao quadrado te dá a probabilidade. Ah, tá, é verdade. Tá certo? Se eu quiser menos x, eu preciso botar o meu φ igual a π. Ou menos π, tanto faz. Se eu fizer isso, o que acontece aqui? Quanto é que é exponencial de menos π? Desculpa, menos π sobre 2. Menos i, né? Aqui. Mais i. Certo? Né? Vocês lembram disso aqui, né? Exponencial de i, π sobre 2, é cosseno disso mais i seno disso. Certo? Então esse cara vai dar menos i, esse cara mais i. Se eu botar o menos i em evidência, vai ficar mais e menos. Lembra, isso aqui é uma fase irrelevante. Mas eu encontrei 1 e menos 1, que é a mesma coisa que eu tinha mostrado para vocês lá atrás. Tá certo? E na direção y? Eu só preciso botar esse cara aqui, π sobre 2, porque eu preciso girar de 45 aqui. Tá? 90 graus aqui. Certo? O meu φ. Se você botar aqui, você vai encontrar o quê? π sobre 2, então vai ficar sobre 4. Aqui π sobre 4, π sobre 4. Se você fizer a continha, você vai encontrar aqui o 1 aqui e o 1i aqui. É um pouco mais chato, certo? Querem que eu faça? Isso do 4, você falou? É, porque agora vai ficar assim, ó, exponencial de menos i π sobre 4. Quanto que é isso aqui? É 1 sobre raiz de 2, 1 menos i. Certo? O ângulo só vai ajudar a definir. O que vai mudar a cada ângulo é o quê? É só. A probabilidade vai ser 1 e menos 1.
A probabilidade, essa fase final ela é irrelevante. Isso. Tá certo? A fase então só vai mudar na verdade o sentido, ó, de um spin para baixo ou para cima. A fase relativa, ou seja, tá vendo que aqui tem uma fase relativa entre os dois? Essa fase relativa é importante, ela é mensurável, tá certo? Mas uma fase global não é. A global é uma fase que multiplica todas as componentes de forma igual. Porque quando você tira o módulo quadrado desse cara aqui, esse cara vai embora. Que é relevante ao global. É a global, isso. Certo? Todo vetor de estado é definido a menos de uma fase global, ou seja, todos os vetores de estados que diferem por uma fase global, na verdade, representam o mesmo estado físico. Certo? Então, esse cara aqui é mais complicado, então é mais fácil fazer assim. No caso do spin na direção Y, a gente escreve assim, ó. Como eu sei que um certo spin global é irrelevante, eu vou tirar esse cara aqui. Tá? Vai ficar assim. Exponencial de menos i φ sobre 2. Tá certo? Mas veja, se eu estou tirando esse cara aqui, ele está multiplicando o vetor, ele está multiplicando as duas componentes. Então isso aqui tem que ficar cosseno de θ sobre 2. E aqui tem que ficar exponencial de i φ seno de θ sobre 2. Tá certo? Isso está claro, pessoal? Eu só tirei o cara de uma componente, mas quando eu multiplicar, multiplica as duas, porque esse cara está multiplicando o vetor inteiro. Isso aqui é igual a isso aqui. Certo? Só porque é mais fácil você ver o spin na direção Z quando você escreve. Na verdade, o da direção X e X também é um pouco mais fácil. Tá certo? Porque isso aqui é uma fase, eu posso esquecer ela por enquanto. Então, se eu pego aquele meu ângulo agora, π e π sobre 2, π sobre 2 e π sobre 2, como é que fica esse cara aqui? Π sobre 4, então 1 sobre raiz de 2, a gente já sabia. Esse cara é 1 sobre raiz de 2 também. Esse cara aqui, mas sobrou esse cara aqui, tá certo? Que é exponencial de i φ. Não precisa tirar esse φ daí. Oi? Eu não preciso tirar esse φ daí para a multiplicação dar certo? Eu não posso achar esse cara aqui não, porque eu tenho os sinais diferentes. Ó. Menos i φ sobre 2, mais i φ sobre 2. Então, mas aí se você multiplicar um pelo outro, o φ fica quadrado? Se eu multiplico esse por esse, vai dar mais i φ menos i φ sobre 2. Então fica mais i φ sobre 2. Né? Multiplicação exponencial só. Tá bom. Isso. Tá. E aí quando você botar aqui π sobre 2, vai ficar i. Vai ficar assim, ó. É mais fácil ver assim, certo? E aí lembra que a gente tinha encontrado 1 e 1, né? 1, 0 e 0, 1. A gente tinha encontrado 1, 1, 1 menos 1. E a gente tem encontrado 1 i e 1 menos i. É o que vocês vão encontrar aqui com aqueles ângulos, tá certo? Só que a vantagem é que agora eu posso representar qualquer direção do espaço. Porque, digamos, eu não preciso... Eu tenho aqui o meu medidor de spin, tá certo? Então o spinor está passando aqui, o spinor não, a minha partícula com spin meio está passando aqui, e digamos que eu tenho um campo magnético nessa direção. Então se o spin está para cima, ela sobe, se o spin está para baixo, ela desce, certo? Beleza. Agora e se eu girar o meu detector numa direção n arbitrária, que não é nem coincidente com Z, nem coincidente com X e nem com Y? Eu girei ele aqui. Qual é a probabilidade? Basta eu botar os ângulos aqui e medir a projeção do meu estado nessa direção. Eu achava que a gente estava girando o spin, não? A gente está girando o detector de spin. Mas não o spin. Tipo, é uma transformação passiva ou ativa. Você pode pensar das duas formas, tá? Aqui eu estou descrevendo uma transformação passiva. Tá certo? Eu achava que estava mudando a direção do spin, não a direção arbitrária. Então, mas agora o novo detector, Faz isso. o meu novo detector está associado a um novo operador. Que é o operador que representa a medida de spin na direção n. E esse novo operador tem novos autovetores, que são esses caras aqui, ó. Esses são autovetores do spin na direção n, tá certo? Eu vou fazer mais conta e deixar isso mais explícito ainda, tá bom? Mas essa é a ideia. Isso aqui te dá todos os elementos necessários para vocês brincarem de cinemática de spin, certo? Que vai ser bastante importante para vocês. Então, é só para diferenciar o spin do spinor. O spinor é uma medida numa direção arbitrária e o spin é O spinor representa um estado. um estado.
o spin, ou o observável de spin, é o operador. Tá certo? Da mesma forma que o vetor de estado, psi, né, esse cara aqui e esse cara aqui. Esse representa uma possível medida de posição numa certa direção, x. E esse aqui representa um possível estado da sua partícula. Com certeza minha partícula está na posição x, ou x1, para você não se confundir. Né? De forma que x tá certo? É a mesma coisa. Agora eu posso girar a minha direção x chapéu para apontar numa direção qualquer do espaço e saber qual é o vetor posição naquela direção. A gente não se preocupa com isso por quê? Porque x chapéu comuta com y chapéu, comuta com z chapéu. Então a gente consegue construir uma representação que é simultaneamente autovetor de x chapéu, y chapéu e z chapéu. E aí a gente consegue falar desses observáveis independentemente. Mas como esse x não comuta com esse y, não comuta com esse z, a gente não tem essa liberdade, a gente não tem como saber simultaneamente quanto que é a medida de S na direção X e na direção Y e na direção Z. Então nós somos obrigados a trabalhar com altos estados associados a uma direção. Tá certo? Se eu conseguir passar para vocês a parte de desigualdade de Bell, isso aqui é importantíssimo, porque o Bell começa a tentar extrair informação sobre a estatística quântica brincando com esses estados aqui. Você fala, mas esses caras não comutam, mas se eu pegar um SX e depois pegar um SX que girou só um pouquinho, são dois operadores que não comutam, mas será que eles não comutam tão pouco que eu consigo ainda tirar alguma informação simultânea dos dois? Tá certo? E as desigualdades de Bell estão associadas a isso. A você tentar ver como que essa probabilidade que emerge da formulação quântica é diferente da probabilidade clássica. Mas isso, vocês não têm elementos para entender o que eu estou falando completamente. Eu só estou dando, tipo, cenas de um possível capítulo que vocês vão ver. Se eu tiro informações simultaneamente, não quebra tudo, não? Quebra, mas é justamente... eu estou falando sobre a pergunta que ele fez e como que ele formulou matematicamente. A resposta é não dá. Ou seja, a resposta é a estatística quântica é fundamentalmente diferente da estatística clássica. E não só isso... A certa é a quântica, porque depois, na década de 90, fizeram os experimentos e provaram que as desigualdades de Bell são respeitadas. Certo? Eu achava que o spin, eu não sei se é da essa pergunta, eu achava que o spin não era só uma geometria. O que é ser só uma geometria? Eu achei que ele era só, por exemplo, como um tipo de transformação, assim, uma estrutura. Mas ele é. Mas a questão é o seguinte, eu estou dizendo para vocês que essa estrutura geométrica que tem a ver com a representação do grupo de rotação, que você tem toda a razão. O spinor nada mais é do que a representação matricial de um bloco da representação do grupo de rotação. Você tem toda a razão. A questão é, eu estou dizendo para vocês que experimentalmente encontrou-se que isso representa um novo observável associado a uma classe de partículas que nós chamamos de férmions. Tá certo? Não, a princípio não tem nenhuma razão da gente estudar isso aqui. Ou seja, a gente não tem o spinor sendo imposto teoricamente por causa de um princípio qualquer que a gente tem embutido a priori, entendeu? Quando a gente vai para a teoria a gente vai para a mecânica quântica relativística, a gente vê que necessariamente o spinor aparece. Porque você tenta fazer uma mecânica quântica relativística, você não consegue, aí você tenta os métodos que foram tentados no passado, e um deles é a quantização do Dirac. E quando você faz a quantização usando, né, para encontrar, digamos, a equação de Dirac, você descobre que necessariamente a representação é de spin. Tá certo? Mas isso também é cenas de um outro possível capítulo. Do próximo episódio, exatamente. Tá certo? Mas é isso, pessoal, acho que já deu, né? E aí eu acho que mais uma aula a gente fecha spin, tá? E podemos passar para a adição de aumento angular e a gente fecha o assunto da metade desse bimestre final e entra no assunto final. Eu vou passar, como eu falei para vocês, essa parte de spin e de adição de momento angular, que é técnica e precisa fazer essas continhas todas para vocês pegarem. Eu vou passar como provavelmente um trabalho para complementar a nota, tá certo? Da segunda ou da primeira, a gente vê como é que faz.
ou já da terceira, ou seja, pode fazer um trabalho quebrando a causalidade, para vocês melhorarem a nota da prova que vocês não fizeram ainda, entendeu? E aí vocês fazem esse trabalho e no fim a gente faz a prova do último metade do segundo bimestre, que é a parte de teoria de perturbação, espalhamento e tudo mais. A prova é no último dia possível.